X ali, Paulinho. Tá ao vivo agora. Graça e paz, irmãos e irmãs, eu sou o pastor Sebastião Nunes e essa é a Igreja Metodista em Minerlândia e nós estamos nos preparando para o nosso estudo bíblico essa noite especial, onde falaremos sobre tentação e provação, a diferença entre tentação e provação. Mas vamos começar a nossa live nessa noite com um momento de oração. Eu já tenho aí a Juliana, o Vitor. Sejam bem-vindos aí conosco. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. E ainda vai fazer, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo dom da vida, obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus que cuida de nós. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, e ainda vai fazer, Senhor. Obrigado pela Igreja Metodista em Minerlândia. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã, Senhor, que está conosco, Senhor, nesta noite. Obrigado, Deus, muito obrigado mesmo. Aceita o nosso carinho, aceita, Senhor, a nossa adoração, porque só Tu, Senhor, é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmão, irmã, vamos ler para introduzir o nosso culto nessa noite o Salmo 43. Salmo 43 é o Salmo introdutório, né? Enquanto isso o pessoal vai entrando, todo mundo seja bem-vindo, vai comunicando aí, porque a gente já está ligado já nessa noite, para a gente poder aprender um pouco mais da palavra e crescer na ministração da palavra. Salmo 43, na minha Bíblia tem um título sugestivo, Desejos pelo santuário. Diz assim: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que está abatida a minha alma? O salmista pergunta: por que perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Esse é um salmo maravilhoso, um salmo curtinho. Eu faço a sugestão de que você possa ler esse salmo, você possa meditar nesse salmo durante esses dias, porque é um salmo que tem muito a ver, né? Domingo passado, nós fizemos aqui na igreja a ceia drive-thru, né? Como é que funciona a ceia drive-thru? Uma ideia, eu tenho aqui que reconhecer, uma ideia brilhante do nosso querido irmão Vitor Hugo. E como é que funciona a ceia drive-thru? O carro passa na porta da igreja e os irmãos dentro do carro recebem a ceia e a oração do pastor, né? E foi assim muito bacana, várias pessoas vieram, várias pessoas participaram, e depois nós publicamos, o Vitor filma direitinho, e depois ele publica publica o vídeo, né? E aí ele publicou, e aí teve uma das irmãs, né, que participou da ceia drive-thru. Ela falou: pastor, muito bom participar da ceia drive-thru, mas eu queria mesmo, pastor, era estar na igreja. E irmãos e irmãs, o culto domingo à noite foi uma coisa linda, maravilhosa, a igreja cheia,
Foi lindo, mas lindo, com visitantes, foi a coisa mais linda que tem. Então, a irmã dizia da ceia drive-thru que ela queria mesmo era voltar à comunhão, voltar ao templo. E o salmista, ele apresenta aqui o desejo pelo santuário, o desejo pelo santuário, entendeu? No versículo 4, olha só, ele diz assim: então eu irei ao altar de Deus. Quer dizer, eu irei na igreja, ele está dizendo. De Deus, que é minha alegria. Ao som da harpa eu te louvarei. Ele vai participar do louvor, irmãos. Ele vai participar junto com o ministério de louvor, do momento de adoração, do momento de confissão, do momento da palavra, o culto todo. O salmista diz que é importante participar desse momento, né? E a gente vive nesse momento o afastamento, o isolamento social, e aí alguns grupos não podem estar presentes. Nós acreditamos que para o mês de agosto já esteja liberado, então a gente está trabalhando para isso, para que as crianças possam participar. Eu já fiz o meu protesto com relação às crianças, para que os adultos também possam participar, todos guardando o cuidado do uso da máscara, do álcool gel. Nós estamos fazendo todo o protocolo para poder receber todos e recebê-los com segurança, né? Então o Salmo, ele é muito maravilhoso e uma reflexão muito interessante. No versículo 5, olha só, se ele tem tudo a ver ou não tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo. No versículo 5 ele diz assim: por que tu estás abatida, ó minha alma? Irmãos e irmãs, vivemos tempos de incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer, não sabe como que vai acontecer, então a gente vive esses momentos de incerteza. É natural isso, o salmista está expressando a sua humanidade. E ele diz: por que te perturbas dentro em mim? Né? E ele mesmo responde, porque é uma pergunta retórica, eu sempre repito isso. Ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Né? Salmo 43 fica aí para reflexão, um salmo introdutório. Nesse momento, eu vou pedir a todos que estão comigo aí na live que a gente faça um momento de confissão e arrependimento, porque é também um momento importante, o momento da gente pedir perdão a Deus, né? Ontem eu perdi uma pessoa querida, um amigo, o senhor Joaquim, o pai do Evandro. Ele faleceu e, apesar da gente não ter proximidade, era uma pessoa que eu tinha uma grande admiração e uma pessoa que eu tinha um grande carinho. E a gente estava orando por ele. Quem esteve na live de terça-feira ouviu o pastor orando por ele, tá? Quem esteve no culto terça-feira ouviu o pastor orando por ele. E ontem ele veio a falecer. Então eu peço aos irmãos e irmãs que orem pela família. Eu quero orar pela família, né? Mas o porquê que eu estou dizendo da perda do senhor Joaquim é que isso revela, meus irmãos e irmãs, o quão pequeno nós somos, o quão frágeis nós somos, o quão nós precisamos, sabe, de Deus, o tanto que precisamos de Deus. Então vamos pedir perdão a Deus nesse momento, vamos nos colocar em condição de ouvir a palavra de Deus e de louvar a Deus, e vamos pedir perdão a Deus nesse momento. Vamos ter um breve momento de silêncio, bem breve momento de silêncio, e logo após nós iremos pedir perdão e eu irei dirigi-los numa oração de confissão e arrependimento, né? Então feche os olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, te pedindo perdão, Senhor, pelos nossos erros, as nossas falhas, te pedindo perdão, Senhor,
porque reconhecemos que somos pequeninos, reconhecemos que temos, Senhor, sim, Senhor, essa natureza e lutamos contra essa natureza, Senhor, a natureza, Senhor, pecaminosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido força, Senhor, o Senhor tem nos fortalecido nessa jornada. Perdoa, Senhor, os nossos erros, perdoa as nossas falhas. Se eu falei de alguém, Senhor, dolosamente, me perdoa. Se eu falei de alguém, Senhor, Pai querido, que magoou, me perdoa. Não há lugar para o ódio no meu coração, não há lugar, Senhor, para a tristeza, não há lugar, Senhor, para o rancor, não há lugar, Senhor, Pai querido, ó Deus, para a inveja. Em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, ó Deus, quero te agradecer, Senhor, ó Deus, pelo teu perdão, porque eu peço perdão, Senhor, na certeza de que estou sendo perdoado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu perdão sobre a minha vida. Obrigado, Deus, eu te agradeço, eu te louvo. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo, falando aos crentes em Éfeso, capítulo 4, verso 32, ele disse: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Jesus Cristo, já te perdoou. Em Jesus, você recebeu o perdão que vem do trono de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Receba então o perdão, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, nessa noite especial. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, deixa eu avisar que domingo, às 9 da manhã, nós temos o nosso culto matutino. O culto é online e é presencial, tá? Então, quem quiser vir ao culto, que não tiver acima de 60 anos e não tiver menos de 10, não for do grupo de risco, pode vir ao culto sem problema nenhum. O culto é presencial também. Pastor, mas eu não posso ir, assiste de casa. É só ligar o Facebook aí, que aí você já pega o nosso culto online, tá? Aproveita, vai lá no YouTube, Igreja Metodista Minerlândia, e se inscreve no canal, que lá também. Aí o YouTube é legal porque você pode jogar na televisão e assiste na televisão, na Smart TV que você tem aí de última geração. Eu tenho certeza, você capta o YouTube lá e lança lá e assiste o pastor lá no YouTube, às 9 da manhã, de 9 às 10. E depois, irmão, das 19 às 20. Então, o culto da manhã de 9 às 10, depois de 19 às 20. Eu quero, irmãos e irmãs, agradecer aqui a ação social da igreja, que tem feito um trabalho brilhante, irmãos, de arrecadação de alimentos e entrega de cestas básicas. Nós já passamos de 100 cestas básicas e estamos já caminhando já para um número muito maior. Mais de 3 toneladas de alimentos já foram entregues, graças a Deus, e nós estamos muito felizes, mas muito felizes mesmo. Mas ainda há muito por fazer, muito por fazer. E aí então, irmãos, deixa eu fazer uma comunicação a vocês. A igreja sabe, todo mundo sabe, que na segunda-feira é aniversário desse pastor que vos fala. Na segunda-feira eu estou fazendo mais uma primavera, estou colhendo mais uma flor no jardim da existência. E é comum, irmãos, todo ano a igreja de Minerlândia fazer uma festa, um culto de surpresa para o pastor. Então eu estou fazendo um desafio à igreja, o seguinte: eu não quero nenhum presente para mim. Não quero presente para mim. Se você quer dar um presente para o pastor, você vai dar um presente para a igreja. Você vai presentear a igreja. Como, pastor? Com 1 quilo, com uma oferta, com algo que você quiser dar para a igreja de presente, você vai trazer
no domingo de manhã ou no domingo à noite, né? E vai apresentar aqui como o presente que você está dando para o pastor, tá? Mas não é para mim pessoalmente, você vai abençoar a igreja, tá? Comemorando o aniversário do pastor. Pastor, mas o senhor não quer um terno? Não, não preciso. Eu agradeço. Mas pega o dinheiro do terno e abençoa a igreja. Pastor, eu posso dar 1 quilo de arroz? Pode. É o presente do pastor, é para a igreja. Ou você pode dar 1 quilo de fubá? Pode. Posso dar uma lata de óleo? Pode. Ah, pastor, mas eu não posso dar uma gravata? Não, porque a igreja não usa gravata, irmão. Então, eu posso dar uma meia? Não, a igreja não usa meia. Você tem que ver alguma coisa que a igreja precisa e você presenteia a igreja presenteando o pastor, tá? Então, nesse final de semana, na segunda-feira eu faço 57 anos, graças a Deus. Confesso a vocês que estou estupefacto, porque não esperava chegar aos 57, mas cheguei. Então, eu digo que esse será meu presente, tá? E será a sua forma de me presentear, abençoando a igreja, tá bom? Então, nós vamos fazer uma grande arrecadação de quilos, vamos fazer uma grande arrecadação de recursos para a igreja, presenteando o pastor. Amém? Tá entendendo? Normalmente eu recebo presente da Sociedade de Mulheres, recebo presente do Avante por Cristo, recebo presente das crianças, recebo presente dos homens, recebo presente, ótimo, vamos presentear o pastor, mas vamos presentear entregando o presente à igreja, para a igreja. Não para o pastor. Esse ano a gente vai fazer um pouco diferente, né? Vai fazer um pouco diferente. Pastor, da onde o senhor tirou essa ideia? Essa ideia não é minha não, irmãos. Essa ideia não é minha não. Essa ideia é uma ideia que tem sido difundida e tem sido trabalhada na internet por vários pastores. Várias denominações têm adotado essa dinâmica. E tem sido muito lindo, irmãos. Tem sido muito lindo, né? Ah, pastor, o senhor quer se promover? Não quero, irmão. Eu quero dizer para você que nessa altura do campeonato, depois de 14 anos aqui em Minerlândia, depois de 22 anos de ministério, eu tenho muito pouco que me promover. Eu tenho que melhorar. Aí sim, eu vou melhorar e vou melhorar sempre. Mas eu vou te pedir, você que quiser dar um presente para o pastor, presenteie a igreja e traga nesse domingo. Se não puder trazer, traga no próximo domingo. Não há problema nenhum, né? Quero também pedir à igreja que fique atenta ao Café com Cristo, que tem sido maravilhoso, todas as manhãs, uma palavra maravilhosa. A última palavra eu quero dizer assim com o coração aberto e de verdade, que a última palavra que eu ouvi foi a da Vânia. Depois disso eu não ouvi mais, uma palavra abençoada. Tá tudo lá no canal do YouTube, mesmo que você não ouça de manhã, você pode ouvir a hora que você quiser, aonde você tiver, basta ter um smartphone e ter o YouTube para abrir o canal da igreja, se inscrever, dar o like e será uma benção, tá bom? Dito isso, irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22. Vou pedir aí para Juliana, que está aí ligada com a gente, coloca aí, Juliana, nos comentários, Gênesis, capítulo 22, tá? Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, que é a leitura para nossa meditação e o nosso estudo nessa noite, tá?
Vamos ler só o 1 e o 2, um versículo 1 e o 2, para a gente poder caminhar aqui e eu caminhar com vocês. Lembrem-se que no domingo eu falei que hoje a gente ia falar sobre a diferença entre provação e tentação. Provação e tentação, né? Fiz uma propaganda, chamei o pessoal, talvez eles vão assistir até depois. Agora online mesmo nós temos o quê? 14 pessoas, 14 abençoados e abençoadas que estão comigo aí. Eu agradeço a presença de todos e todas. Eu não tenho aqui o feedback, o retorno, para saber quem é que está, quem é que não está comigo, então eu não vou citar. Mas eu quero agradecer a presença de todas as pessoas. Eu sei que a irmã Yolanda está com a gente, eu sei que a irmã Irene está com a gente, eu sei que a irmã Dorinha está com a gente, e tem bastante gente aí. Eu agradeço aí a presença, é que o pastor não enxerga direito, tem uns que é pequenininho, é mais difícil. Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2 diz assim: depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, esse lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que eu quero pontuar e marcar aqui nesse texto é a palavra de Deus, onde diz que Deus põe Abraão à prova, tá? Deus põe Abraão à prova. Deus tenta Abraão? Não, porque Deus não tenta ninguém. Nós vamos falar sobre isso. Deus não tenta ninguém. Deus prova, tá? E aí, irmãos, é preciso significar as coisas. Então vamos significar já de cara. Guarda isso aí. Se você puder, estou vendo a nossa irmã Eliane Pedrosa está conosco também. Tem várias pessoas conosco aí. Coloca aí no comentário para mim o seguinte: tentação é um convite ao pecado. Tentação, escreve aí para mim: tentação é um convite ao pecado. Então todo convite que você receber para o pecado é uma tentação. Tá? Significa aí para mim: tentação, um convite ao pecado. Tá? Tentação. Imagina, vou dar um exemplo. Não precisa colocar o exemplo, só coloca lá: tentação, um convite ao pecado. Imagina você com a sua conta de luz atrasada, a conta de água atrasada, você sem compra nenhuma em casa. E aí tu vai no mercado, faz a comprinha, caiu aqui, perdão, irmão. Caiu aqui, eu já coloquei no lugar, tá? Irmãos, aí você vai lá no mercado, paga lá com uma nota de 10 e a menina te dá o troco de 100. Ela te volta os 10 que você deu e ainda te dá troco ainda de 100. Você está com a conta de luz atrasada, a conta de água atrasada, precisa de alimento, e essa menina do caixa te deu o troco errado. E você pensa na sua cabeça: eu fico com o dinheiro ou eu devolvo o dinheiro? O que é isso, irmão? É uma prova ou uma tentação? É uma prova ou uma tentação? Pastor, pode ser uma prova. Mas se nós nos atentarmos para o significado que eu dei, isso é uma tentação. Porque é um convite ao pecado. Você pegar algo que não é seu.
Ah, pastor, mas eu preciso. Sim, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você está se apropriando de algo que não lhe pertence. E aí, esse convite ao pecado é que é a tentação. Então, tentação significa um convite ao pecado. Vamos voltar para o nosso texto, ou vamos voltar para a história do texto? Abraão recebe uma palavra de Deus, vai lá e sacrifica seu filho. É tentação? Não, é prova. Por quê? Porque se eu signifiquei tentação como um convite ao pecado, eu preciso significar aprovação. O que é aprovação, pastor? Aprovação. Anota aí no comentário para que fique bem separado o que é tentação, o que é provação. A aprovação é um teste para a sua fé. Isso é uma aprovação. Então, tentação, um convite ao pecado. Provação, um teste de fé. Um teste de fé. Tentação, convite ao pecado. Provação, um teste de fé. Um teste de fé. A aprovação é um teste de fé. Observe, irmãos, o exemplo dado. O exemplo de Abraão. Abraão tinha uma promessa de Deus sobre a vida dele, que ele seria uma grande nação. Abraão tem um único filho, irmãos. Único filho. Ih, eu estou mostrando dois, é um só. Ele tinha um único filho. Tá? E Deus pede para Abraão esse único filho. Olha que prova, irmão. Qualquer comentário bíblico que você lê, vai dizer que Abraão foi para essa prova na certeza de que Deus iria livrá-lo da situação. E Abraão foi com a certeza de que mesmo que sacrificasse Isaque ressuscitaria dos mortos. Porque Abraão não tinha dúvida da sua fé. Abraão sabia em que ele cria e sabia que Deus era poderoso. Então, a prova é um momento em que a sua fé é testada. Isso é a prova. Isso é a prova. Prova, teste de fé. Tentação, convite para o pecado. Entendeu a diferença? Eu vou encaminhar com você e nós vamos falar, você vai entender. Tá? Observa que o seguinte, Deus nos prova, mas Deus não tenta ninguém, irmãos. Aí eu preciso falar sobre a origem dos dois. E eu queria usar um outro texto, além desse texto de Abraão, eu queria usar um outro texto que eu já falei sobre ele, mas eu acho muito interessante, muito importante esse texto, tá? Muito importante, mas muito interessante mesmo. Tá? Que texto é esse, pastor? Peraí que eu vou pegar aqui o texto para você. Eu deveria ter separado o texto, né? Mas não fiz porque eu gosto de manusear a Bíblia. Eu acho que a gente tem que aprender a manusear a Bíblia e tem que ter esse domínio, né, no manuseio da Bíblia. Abre aí, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nós vamos falar agora, você vai entender de onde vem a provação e de onde vem a tentação, tá? Tentação, convite para o pecado. Provação, teste para a fé, tá bom? Escute aí. Vamos lá, Lucas
capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Olha só. Tá pronto aí? Lucas 4, do 1 ao 13. Podemos seguir? Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias. Jesus, então, cheio do Espírito, foi levado para o deserto, para ser o quê? Provado. E lá no deserto, levado pelo Espírito para ser provado, ele é tentado. Por isso que há uma confusão, irmãos, porque muitas vezes a aprovação, ela vem recheada de tentação. É no momento da prova é que as tentações se apresentam. É no momento da prova é que as tentações se agigantam. E há essa confusão do que é tentação, do que é provação. Aqui você vai observar a separação certinha. O Espírito leva Jesus até o deserto. Leva para quê? Para ser provado. Tá? Para ser provado lá no deserto. Infelizmente, irmãos, nós temos um problema de tradução, que é o problema de, na hora de transliterar, de mudar a língua, e o grego, ele usa a mesma palavra, eu já falei isso já no outro estudo, que é a palavra peirasmo, tá? Que ele usa tanto para provação como para tentação, ele usa a mesma palavra, e aí faz mais confusão ainda. Por isso é que nós temos que ficar atento. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, leva Jesus até o deserto para ser provado. E aí, olha o que acontece lá no deserto. Vamos continuar no texto de Lucas aí, capítulo 4. Versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então, quem é que tenta? A origem da tentação. Aonde que é e de onde que vem a tentação? São duas as origens da tentação, irmãos. Escute aqui, duas origens da tentação. A primeira origem da tentação é a nossa natureza. A nossa natureza pecaminosa, muitas vezes, ela e o clamor da carne nos leva a ser tentado. É verdade, irmão? A carne, às vezes, grita, fala alto, e isso leva a gente à tentação. Então, muitas vezes somos tentados, não é nem pelo inimigo, é por nós mesmos, pela nossa natureza, a natureza humana. É, irmão? A tentação, então, muitas vezes tem essa primeira origem, a origem em nós mesmos. E observa que, normalmente, essa tentação acontece na área em que nós temos a fraqueza, na área em que nós somos fracos. Porque todos têm áreas mais fortes e áreas mais fracas. Alguns têm uma área mais fraca na área sexual, outros têm área mais fraca na área financeira, outros têm uma área mais fraca na área de relacionamentos, outros têm uma área mais fraca, diversos pontos, sabe? E muitas vezes nós somos a origem da própria tentação. Então esse é o primeiro ponto. Muitas vezes somos tentados por nós mesmos. Somos tentados por nós mesmos. E o segundo ponto da tentação, a segunda origem, é o inimigo. O inimigo está constantemente nos tentando. Tá? O inimigo está sempre nos tentando. Observa o que o inimigo faz com Jesus aqui no deserto. Porque ele tenta Jesus nas diversas áreas. Tá? Observa
comigo. Como é que o inimigo atua? Para você, entendendo a atuação do inimigo, você identificar uma tentação que o inimigo coloca muitas vezes para nós. Observa que o inimigo começa dizendo assim: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. O primeiro ato de tentação que Jesus sofre é com relação às suas necessidades básicas humanas, que é a fome, irmãos. Jesus está lá no deserto sem comer, e o inimigo disse: mas você é filho de Deus, você não é o todo-poderoso aí da Trindade Santa? Fala para essa pedra virar pão. Transforme essa pedra em pão. Mas observe, irmãos, e aí aqui vai uma dica. Nós estamos com 18 pessoas assistindo aí, várias irmãs já chegaram, a irmã Eliane Pedrosa já chegou, várias irmãs já chegaram aí, tem muita gente com a gente aí. Eu não tenho feedback aqui, não posso falar das pessoas que estão conosco, todas, mas eu vou falando para vocês. Irmão Marco Pedrosa, um grande abraço. Mas observe, irmãos, olha que coisa interessante, olha que coisa interessante. Como eu venço a tentação? Exemplo de Jesus. Jesus venceu a tentação com a palavra. Jesus venceu a tentação com a palavra. Quando o inimigo tentou Jesus com relação à fome dele, Jesus disse assim: não só de pão viverá o homem. Jesus disse assim: olha, eu estou com fome, mas isso não vai me fazer em momento nenhum pecar. Sabe por quê? Porque o Pai me alimenta e o Pai, Ele me dá força para seguir a jornada. A palavra, irmãos, a palavra é o nosso instrumento para vencer a tentação. Então a primeira área que Jesus foi tentado foi na sua necessidade fisiológica, na sua necessidade como ser humano. A segunda área que Jesus foi tentado foi na área do poder. Olha só, irmãos, a promessa. Mostrou-lhe no monte todos os reinos do mundo, e disse o diabo: dar-te-ei autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem quiser. Além de tudo, é mentiroso, mas ele diz: eu dou a quem quiser. Portanto, prostrado me adorares, será a tua. Segundo item da tentação aqui é com relação ao poder. Porque muitas pessoas dizem, e é verdade, você quer conhecer uma pessoa e dar poder para ela. Você quer conhecer realmente uma pessoa, é dar a ela poder, que ela se transforma. E é verdade, irmãos, é verdade. Mais uma vez, Jesus vence a tentação com a palavra. Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mais uma vez, Jesus vence a tentação. Então, a tentação, irmãos, ela pode vir de você mesmo, da sua natureza, ou pode vir do inimigo. Lembra daquele caso que eu falei da mulher que foi pagar a compra com a nota de 10 e recebeu o troco de 100? O interior dela pode dizer: fica com o dinheiro, você está precisando. Ou o inimigo também pode soprar no ouvido dela: não tem problema nenhum, ela que deu o troco errado, ela que se vire, pode ficar com dinheiro. É Deus te dando dinheiro para você pagar as outras contas. Olha só, irmãos, a que ponto que chega o ataque do inimigo. Porque ele é sujo, porque ele joga assim. Então a tentação, irmãos, pode vir de você mesmo e pode vir do inimigo. Aqui Jesus está sendo tentado pelo inimigo. Tá? E nas suas mais diversas áreas.
A primeira área foi na sua necessidade fisiológica, agora ele prometeu poder. Olha só, irmãos, versículo 9, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, diz, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Olha, irmãos, o inimigo, irmãos, ele é ardiloso, ele é baixo, ele joga baixo. Por isso é que ele tenta, sabe? Muitas pessoas não têm conseguido entender essa dinâmica e não têm conseguido prestar atenção e estão sendo tentados, irmãos, pelo inimigo e acabam sucumbindo. Por quê? Porque não usam da autoridade da palavra para repreender o inimigo. Olha o que Jesus diz. Porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Aqui ainda está parte da tentação. Respondeu Jesus, dito está, não tentarás, olha a palavra, irmãos, não tentarás o Senhor teu Deus. Tá? Final, versículo 13, diz assim, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Observe, irmãos, apesar do meu erro aqui ao acreditar as falas, essa primeira fala é complemento da tentação, eu quero que fique claro para você, são as armas que Jesus usou para vencer as tentações. Aí, pastor, veja bem, o senhor disse que Jesus foi levado ao deserto para ser provado. Realmente. E ele foi provado. E foi aprovado. E aí, irmãos, essa é que é a confusão. É porque no momento da provação é que as tentações mais são presentes. É no momento da tentação, irmãos, da provação, que as tentações se apresentam de forma mais veemente e mais sequente, mais subsequente, ou mais rotineiramente, ou mais vorazmente. É verdade, irmãos. Jesus estava sendo provado, preparado para o ministério, e o inimigo aproveitou a oportunidade para tentar Jesus. E é assim com a gente, irmãos. Nós estamos passando por uma provação. Eu estou passando por uma provação. Você está passando por uma provação. É verdade, irmão. Nós estamos passando por uma provação. Essa quarentena é a maior prova que Deus deu para o seu povo até hoje. A maior prova, irmãos. Nós estamos passando aí nessa quarentena. É uma prova de Deus. A prova. E durante a prova vem as tentações. Durante a prova vem as tentações. O inimigo vem tentando a gente, né? E tenta das mais diversas formas, irmão. Tenta nas mais diversas áreas. O inimigo tenta. E vai usando da maneira ardilosa que ele tem para tentar você e para convidar você ao pecado. Porque a tentação é um convite ao pecado. A provação não. A provação é um teste de fé. É um teste de fé. Por isso eu quero dizer que durante essa prova da pandemia, nós vamos sair mais forte, nós vamos sair mais crente, nós vamos sair mais homem e mulher de Deus, nós vamos sair mais enfesado, mais cheio de fé. Porque nós vamos passar pela prova, irmão. Nós vamos passar pela prova. A prova é assim. A prova, irmãos, eu já falei da origem da tentação. Deixa eu falar para vocês da origem da prova. Quem é que prova?
Se a prova é um teste de fé, normalmente a prova ela vem de Deus. Deus coloca a gente na prova. Pastor, mas Deus coloca a gente na prova para a gente sofrer? Não! Deus coloca a gente na prova para a gente crescer, irmão. Para a gente melhorar, para a gente ser diferente, para a gente despertar. Muitas vezes, irmãos, deixa eu dizer para vocês, além de Deus, nós também nos colocamos na prova. Muitas vezes nós nos colocamos na prova. Nós nos colocamos na prova. Nós seres humanos, nós nos colocamos na prova. Nós nos colocamos na prova. Muitas vezes. E Deus permite. Deus permite, sabe por quê? Porque a prova é um teste de fé. Ele vai ver se realmente a pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. A prova serve para isso. A prova serve para testar até que ponto você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. É isso que é a prova. E muitas vezes nós nos colocamos na prova. Nós nos colocamos na prova. E Deus permite que isso aconteça. Deus permite que você se coloque na prova. Eu acho até que Deus deve pensar assim, olha, se ele se colocou na prova é porque ele é capaz de suportar. Deus não dá o fardo maior do que o fardo que a gente é possível carregar. Então, eu creio que Deus pode sim permitir que você se coloque na prova, para que você possa sair fortalecido na sua fé, né? Agora, não creio que Deus tente ninguém, porque Deus nunca tenta ninguém. Abre a sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 1, verso 13. Tiago, capítulo 1, verso 13. Tiago, tá? 1, 13. Tiago, tá? 1, 13. Depois de Hebreus aí, Tiago 1,13. Tiago 1,13 diz assim, ó. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo, escute aí, tá? Deus não tenta ninguém, irmãos. Está escrito aí, ó. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado e a ninguém ele tenta. Está escrito aí na palavra, Tiago explica muito bem isso. Mas Deus permite que passemos por provação, e durante a provação o inimigo vem espetar a gente com a tentação. É verdade, irmãos. O inimigo vem tentar. Durante a provação, o que o pastor está querendo dizer? Durante a provação, nós precisamos ficar mais vigilante. Durante a provação, nós temos que ficar mais atentos. Eu estou dizendo que a gente está vivendo um momento de prova, né? Esse momento agora de pandemia é a prova. É a prova. Aí vem a tentação. A tentação, né? A tentação vem. Não precisa usar máscara, não. Esse negócio de máscara aí está errado. A tentação, irmão. Existe um decreto presidencial dizendo que todo mundo tem que usar máscara. Existe um decreto do governador dizendo que todo mundo tem que usar máscara. Existe um decreto municipal dizendo que todo mundo tem que usar máscara. E aí vem um desavisado no seu ouvido falar, não usa máscara não, que esse negócio de máscara está por fora, vai andar sem máscara. É a tentação. É a tentação. Pastor, e o que o senhor acha da gente fazer uma aglomeração bem bacana, todo mundo sem máscara, todo mundo de qualquer jeito? É a tentação, irmão.
Porque nós estamos na prova. E durante a prova, nós temos que aprender obediência. Durante a prova, nós temos que obedecer e ouvir a voz de Deus. Durante a prova, a gente tem que ler mais a Bíblia. Durante a prova, a gente tem que orar mais. Durante a prova, tem o café com Cristo. Durante a prova, tem o estudo bíblico. Durante a prova, tem o culto domingo à noite, a escola dominical de manhã. Durante a prova, tem tudo isso, irmão. Mas aí vem o inimigo e o inimigo diz assim: não, esse negócio aí domingo de manhã, de culto, deixa para lá. Vai dormir até mais tarde. A igreja está proibida mesmo, o pessoal não pode reunir na igreja, dá isso para lá. É tentação, irmão. Durante a prova, não raro, eu tenho encontrado pessoas que escutaram o inimigo e escutaram pessoas dizer: não, a igreja não precisa dar o dízimo não, que a igreja ela sobrevive, não está abrindo mesmo. Oferta, não precisa não, deixa para lá, não está abrindo mesmo, você não precisa nem levar. Entendeu? Teve uma pessoa que me conversou comigo, um membro da igreja aqui, uma menina, uma jovem, abençoada, uma jovem que eu tenho um carinho enorme por ela. Ela falou para mim: pastor, eu estava com o meu dízimo em casa, guardado, para entregar, e toda vez que eu tentava, eu não conseguia, toda vez que eu tentava, eu não conseguia, toda vez que eu tentava, eu não conseguia, a ponto de eu ouvir o inimigo falar: a igreja não precisa do seu dízimo não, você não entregou até hoje, larga para lá, deixa isso aí, mês que vem você vê como é que vai fazer. Olha só, irmão, é verdade. A tentação, ela é assim, irmão. Ela vem na hora da prova. Ela vem acompanhando a prova. E a tentação, ela não vem de Deus. Porque Tiago está dizendo aqui, e ele é muito claro com relação a isso. Tiago, capítulo 1, verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém. E nós não podemos tentar Deus, né? Então Deus não tenta ninguém e nós também não podemos tentar Deus. O Tiago falou sobre isso. Entenderam isso, irmãos? Tentação, então, é um convite ao pecado. Toda vez que você for convidado ao pecado, você está sendo tentado. E Deus não tenta ninguém, porque Deus não convida ninguém para o pecado. Tá? Agora a prova não. A prova vem de Deus para fortalecer a tua fé. E essa prova pode ser uma enfermidade, por exemplo. Eu mesmo, recentemente, passei por uma grande prova com o meu filho Paulo. Passei uma prova muito grande com ele. Eu e Adriano. E é interessante, irmãos, que eu fui lá com ele lá na UBS. Fui maltratado lá na UBS da 249. Eu não reclamo, eu oro pelas meninas lá, oro pelo pessoal. O médico prescreveu o remédio errado, mas eu oro por todos eles. Não reclamo, não murmuro, irmãos. Mas lá na UBS, passando pela prova, uma enfermeira virou e falou assim: o que vocês estão fazendo aqui? Como se nós estivéssemos errados em procurar ajuda para salvar meu filho. E o inimigo falou claramente no meu ouvido, irmãos, porque eu sei quando é Deus que está falando e sei quando é o inimigo que está falando, irmão. E é bom a gente saber que é para a gente repreender ele. O inimigo falou no meu ouvido, falou assim: olha, quebra o pau aí, porque eles estão falando mal de você aí, ó, e da sua família. E aí a enfermeira veio e ela falou assim: moço, fica calmo, fica em paz. Uma outra, né, falou assim: moço, fica calmo, fica em paz. E aí eu ouvi a voz de Deus dizendo: meu servo, eu estou cuidando de você. Não dá a voz para o inimigo, não. Deixa eu falar para você, irmão, irmã, você que está na prova, tem várias pessoas aí na prova, passando na prova, e a prova é de Deus. Muita gente repreendendo a prova. Tem gente repreendendo a prova, irmão.
Tem, porque não sabe o que é prova, o que é tentação, e aí repreende prova. Prova você não repreende não, irmão. Prova você passa por ela, pô. Prova você faz ela. Prova você não corre dela não, irmão. Você enfrenta. O que você tem que repreender é a tentação. A tentação sim. Que a hora que a menina falou comigo, e Deus falou comigo, meu servo, fique em paz que eu estou contigo. Eu disse para o inimigo, olha, sai em nome de Jesus. Nem perto de mim você vai passar. E sai de perto do meu ouvido, porque o meu ouvido não foi para escutar porcaria não. Meu ouvido foi limpado por Deus, pelo Espírito Santo, para ouvir somente a voz do Yeshua Hamashia, do Deus eterno, do Todo-Poderoso, que é quem tem intimidade comigo. E eu repreendi, irmãos, o inimigo e fiquei em paz. Interessante que a pastora Adriana, falou assim, Nunes, eu achei que você ia brigar. Eu falei assim, por um momento eu pensei mesmo. Mas Deus trouxe paz no meu coração. Deus disse para mim, meu servo, eu estou contigo na prova. Calma, eu estou contigo na prova. Porque na prova, irmãos, a gente não tá sozinho não. Deus está com a gente. Deus está com a gente na prova. Deus conhece cada um de nós. Às vezes a prova vem por um momento difícil financeiro. Às vezes a prova vem por um momento de enfermidade. Às vezes a prova vem por vários motivos, irmãos. Vocês querem ver? Vou dar um exemplo para vocês. Já estou encerrando, não quero me esticar muito. Mas essa semana, fiquei sem meu carro. Estou sem carro. Estou andando de ônibus, andando a pé. Foi preciso eu ficar sem carro. E ontem eu tive que ir à cidade e ao voltar levei 1h30 para vir da cidade para cá de ônibus. O 105 que eu pego, irmãos. E aquele 105 lotado, irmão. Levei 1h30 para chegar em casa. E eu fiquei observando e fiquei olhando. Que prova, irmãos. Que prova. E eu, assim, me senti com o coração apertado com relação a todos aqueles que dependem do transporte público nessa cidade, né? Mas que prova, irmãos. Que prova, que prova. E aí eu falei, Deus, que situação é essa, né? Para mim o carro é uma utilidade tão grande, é algo que eu, assim, preciso tanto. Mas que prova, né? Mas não tem problema, irmãos. Não murmurei. E aí descobri um aplicativo no celular que você pede um carro, o carro te leva da onde você quiser para onde você quiser. E pedi o aplicativo para levar. Hoje já andei no aplicativo. E quando entrei no carro no aplicativo, descobri um motorista de Itajaí, em Santa Catarina, visitando a avó dele aqui em Volta Redonda. A avó dele está muito doente. E eu falei, glória a Deus, que oportunidade agora de eu falar do amor de Deus para esse moço. E falei para ele, rapaz, eu sou pastor da igreja metodista, vou orar pela sua vovó, a minha igreja é essa aqui. Ele falou, não, pastor, eu venho domingo na sua igreja, se eu não vier domingo, eu venho na terça. Eu venho na sua igreja. Porque, irmã, eu não estou falando para me promover, mas você tem que pegar a prova e tirar 10 nela, irmão. E pegar a prova e passar pela prova. A ponto, irmãos, olha aqui, no texto que fala de Lucas, a ponto do inimigo fugir e se apartar de você, porque ele sabe que com você não tem jeito. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é a grande verdade, né? Então, estou passando por essa prova, vou sair aprovado, porque Deus vai me dar a vitória, já me deu a vitória em nome de Jesus, sem problema nenhum, meu irmão, sem murmurar, né? Sem se entregar à tentação, sem dizer sim ao pecado, porque nós temos que, na prova, aprender a dizer não ao pecado. E a tentação vem acompanhada, a prova vem acompanhada, a tentação, um acompanha o outro. Eu preciso estar atento.
A tentação eu repreendo e digo não, a prova eu passo por ela, irmão. E saio vitorioso. Lembra Paulo falando ao Timóteo? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado é quem passou na prova, irmão. Se você fizer uma prova e tirar 0, você reprovou, tá? Tem que fazer a prova de novo. Agora, se o apóstolo Paulo está falando para Tiago se apresentar aprovado é quem passou na prova e foi aprovado, passou na prova, né? É assim que funciona. Jesus, irmãos, nunca prometeu vida sem dificuldade, sem desafio para ninguém. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo: no mundo passarás por provas, mas tem de bom ânimo, porque eu fui aprovado. Irmãos e irmãs, o inimigo faz o papel dele tentando. Faz o papel dele colocando o pecado sempre à nossa frente. E no momento da prova isso se agiganta. Mas, irmãos e irmãs, reforço, para vencer a tentação e passar pela prova, eu tenho que ter consciência de que Deus está comigo. Deus está comigo e Ele me fortalece. Eu não faço e não venço sozinho. Eu não faço e venço as tentações sozinho, tá? Deus está comigo, porque Deus é fiel para nos ajudar em todas as provas e tentações. Quando a situação é demais para nós, podemos pedir o apoio de Deus Todo-Poderoso, para Ele nos ajudar a passar e a escapar dessa tentação. O objetivo de Deus, quero encerrar aqui, o objetivo de Deus não é fazer a gente sofrer, irmãos, mas sim ajudar a gente a alcançar uma glória maior, a alcançar um degrau mais alto, alcançar lugares altos. O objetivo de Deus é te fazer uma pessoa melhor, é te preparar para o céu. É isso que é o objetivo de Deus. Observa aí Tiago 1, de 2 a 4. Tiago 1, de 2 a 4. Abre aí sua Bíblia aí. Tiago 1, de 2 a 4. Vou encerrar aqui com esse texto. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim, olha: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha que coisa interessante, irmão. Se você está na prova, fica alegre. Eu estou na prova, estou alegre. Tiago está falando isso. Meu irmão, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação produz perseverança. Nós vamos sair mais forte desse momento aí, tá, irmão? Pode ter certeza absoluta disso. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, se está passando pela prova, dá um glória a Deus aí, varão. Se está passando pela prova, dá um glória a Deus aí, varão. Às vezes passamos por uma prova financeira, às vezes passamos por uma prova de saúde, às vezes passamos por uma prova espiritual, às vezes passamos por uma prova nos mais diversas áreas da nossa vida, irmãos. É assim, irmãos. Mas o importante é sabermos que não estamos sozinhos.
Deus está conosco. E quando a tentação vier, irmãos, que você tenha coragem de você dizer para a tentação: em nome de Jesus eu te repreendo, porque está escrito, que você use a palavra para vencer as tentações e que você diga não ao pecado. Por quê? Quero encerrar aqui. Tentação é um convite ao pecado. Toda vez que você receber um convite para o pecado, é uma tentação. Toda vez que você receber um convite para o pecado, é uma tentação. É uma tentação. E a tentação, ela é mais forte no período de prova. E toda vez que você passar por uma provação, é um teste para a sua fé. É para ver se você é crente mesmo. Deus quer saber que tipo de crente que você é. Deus quer saber se você está com Ele mesmo, se você fechou com Ele mesmo, tem aliança com Ele mesmo. Deus quer saber e quer tornar você mais firme ainda. Por isso eu digo que nesse período de pandemia, a igreja vai sair fortalecida, irmãos. Domingo à noite, irmãos, essa igreja fez esse bairro vibrar, irmão. Porque a igreja vai sair fortalecida desse momento, o momento de prova. A igreja, e se prepara aí, porque você é parte disso. Se prepara aí, você é parte disso. A igreja vai fazer esse bairro estremecer, vai fazer esse lugar estremecer em nome do Senhor Jesus. E vai sair vitoriosa nesse tempo de provação. Sem ruga, sem mácula, sem mancha, dizendo não às tentações, não às propostas do inimigo. O inimigo tem sempre uma proposta indecorosa, tem uma proposta pecaminosa. E as propostas pecaminosas do inimigo a gente chama de tentação. E essas propostas vêm normalmente quando estamos sendo provados. Irmão e irmã, que você possa ser aprovado e apresentar-se a Deus aprovado, como disse o apóstolo Paulo. Que você possa identificar as tentações e dizer não às tentações, não ao pecado, não ao inimigo, não à sua própria carne. Que você possa, de fato, eu gostaria que você pudesse distinguir o que é tentação, o que é provação, repreendesse as tentações, mas passasse aprovado na prova. Amém? Deus abençoe, muito obrigado, quero orar por você, meu irmão e minha irmã. Eu sei que muitas dificuldades e muitas lutas nós passamos. Jesus, eu já expliquei, foi tentado no deserto de forma apelativa. E passamos por provas, passamos por tentações, mas Deus nos dá a vitória e seremos vitoriosos. E eu quero declarar vitória na tua vida, em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, eis-nos aqui, Senhor, diante desta noite especial. Pai querido, agradecendo porque Tu és o Deus que corrige, que chama a atenção do filho que ama. Agradecendo, Senhor, porque até aqui podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E podemos dizer ao inimigo que ele está repreendido no nome do Teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado forças para a jornada, Senhor. Forças para a caminhada. Eu quero agradecer, Pai. Agora, Senhor, abençoa, Senhor, Pai querido, a família do Vando, Senhor, que perdeu o pai essa semana. Abençoa a vozinha, Senhor, do moço que me trouxe de carro até em casa, Senhor. Ele lá de Itajaí, que está aqui em Volta Redonda. Abençoa ele, Senhor. Dá força para a gente, Senhor, para a gente sair aprovado na prova, Senhor. Dá força, Senhor, para a gente dizer não às tentações, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço, liberando uma palavra de vitória para esse povo, Senhor.
No nome de Jesus, quero abençoar todos e todas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu impetrar a bênção. O amor de Deus, que excede e transcende todo o entendimento humano, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja comigo, contigo, com cada um de vós, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigado por me aguentar aí. É uma prova, né? Muito obrigado por estar conosco nessa noite. O meu desejo é que você se apresente sempre aprovado diante de Deus e que você diga sempre não às tentações. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Fique com Deus. Até domingo de manhã. Fique com Deus.